No acampamento, nós tivemos o tema que falava sobre a família, um lar firmado na rocha. E tivemos ali mensagens abençoadas. Saímos ali cheios da presença de Deus, graças a Deus. Eu sou o pastor Marcelo, também o Cláudio, e graças a Deus a minha vida. E que esses frutos que nós tivemos lá, que eles se multipliquem em nosso coração e em nossas atitudes. E um lar, quando um lar é firmado, então, na rocha, e agora nós olhamos para essa rocha, que é o Senhor Jesus, e Ele nos chama, então, a não ficar isso só no nosso lar, a levar isso adiante. Não ficar só em nossa vida e a levar, então, adiante. E eu queria, então, trazer esse título do nosso sermão dessa noite, que fala sobre um trabalho abençoado. Então, eu dei uma pausa em Êxodo, depois a gente volta à exposição de Êxodo, mas eu queria falar nessa noite a respeito desse serviço, um serviço abençoado, um trabalho abençoado. Eu queria, então, que os irmãos lessem comigo Isaías 58, capítulo 58, versículos 13 e 14. Vamos fazer essa leitura. Convido a todos a se colocarem em pé mais uma vez, para que a gente faça essa leitura de Isaías 58, 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Peço ao Senhor para falar contigo nessa noite, através da palavra dele. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Abençoe a nossa vida, Senhor. Pedimos, Pai. Nós lemos aqui a tua palavra, nós somos fracos, Senhor, até para entender, mesmo o Senhor nos colocando de forma, na nossa língua, de forma clara. Muitas vezes o pecado que sai em nós, quer nos levar a fazer a própria vontade. Mas nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. Queremos que o Senhor nos abençoe. Use o teu servo para ministrar a tua palavra. Abre os ouvidos, Senhor, e o pensamento de cada irmão para entender e receber com alegria, e que nós saímos aqui edificados na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos? É muito comum as pessoas estabelecerem padrões, comportamentos diferenciados para os ambientes, mas o comportamento dúbio não é aprovado pelas Escrituras, pois isso acontece muitas vezes. A Bíblia nos ensina a manter o nosso caráter e ela nos ensina a seguir a palavra de Deus. Ela é a nossa base. E aqui nós temos um texto que nos chama a atenção, pois esse texto está nos fazendo refletir sobre algumas responsabilidades que temos e como isso é uma bênção diante de Deus. Quando o Senhor fez os céus e a terra, e Ele ali durante 6 dias trouxe toda a criação, e no 7º dia o Senhor fez o quê? Descansou, não é? O Senhor descansou. E se você passa numa leitura muito rápida ali, você pode pensar só descansou. Quem sabe dormiu, né? Como lá no acampamento a gente correu, fez muita coisa, depois foi descansar, não é? Mas o texto mostra que aquele descanso não era apenas um descanso assim, não fazer nada, era muito mais que isso, era uma santificação. Deus santificou o sábado. E não santificou só, o significado disso era muito maior, e a Bíblia vai trazendo isso ao longo de todas as Escrituras. O significado disso é maior do que simplesmente aquele dia ali parado, sem a criação, mas era uma santificação que leva depois até Apocalipse, nós vemos quando nós teremos o 7º dia eterno, não é? Contudo, enquanto estamos aqui, nós temos esse chamado para santificar também a nossa vida. E o serviço a Deus, o culto é um serviço. Em inglês, inclusive, eles usam a palavra service, que é serviço. O culto é um serviço a Deus, não é um serviço àquele que é digno de toda honra
e de toda adoração. E o povo de Israel muitas vezes fugiu disso. Fez outras coisas, agiu de uma forma incoerente e desobediente à palavra de Deus. Mas o texto aqui nos chama, então, a ter a atenção e a não desviar o pé de profanar o sábado, ou seja, de fazer coisas naquele dia, no dia separado para o Senhor. O texto diz, não cuide dos seus próprios interesses nesse santo dia, nesse dia separado. Mas chame esse sábado, esse dia de deleitoso, de santo ao Senhor, de agradável diante do Senhor, digno de honra. Honre ao Senhor nesse dia. Não siga suas próprias vontades e os seus caminhos, mas faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não fale palavras vãs. E o Senhor se agradará do teu louvor, da tua postura, do teu culto, e vai nos abençoar. O texto diz, versículo 14, te farei cavalgar sobre os altos da terra, te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Louvado seja Deus. Nós podemos então, meus irmãos, entender que no ensino principal, nós podemos perceber que o serviço então ao Senhor, ele não se limita só àquele dia ou só à casa do Senhor, mas ele vai além. Ele vai além e ele tem um impacto na família, tem um impacto na igreja, é normal, mas também tem impacto na sociedade. Na sociedade. Eu quero então que você pense comigo como que essa relação com o Senhor e do culto ao Senhor pode trazer impactos na nossa vida. Como essa relação pode trazer impactos na sociedade, como essa relação nos conecta, de que maneira o nosso lar, a nossa igreja se conecta quando pratica esse serviço, esse culto verdadeiro. Como é essa relação? É uma relação, queridos irmãos, de adoração ao Senhor, de adoração àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Êxodo 20 fala assim também, versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, quando chega em Moisés, Deus coloca essa, até teve o Moisés lá, né, no acampamento, Mateus fantasiado de Moisés. Estava lá na placa, não estava? Que você colocou? Na rocha lá estava escrito, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. A guarda do sábado é um mandamento da lei de Moisés, no Antigo Testamento. E o povo deveria guardá-lo. Mas ali, em Isaías, o profeta estava chamando a atenção do povo porque eles não estavam guardando, estavam fazendo coisas que não deveriam ser feitas naquele dia. E aí, então vem essa exortação para que o povo obedecesse a palavra do Senhor. E lá no Novo Testamento, Jesus conforta os fariseus, confronta os fariseus que guardavam o sábado apenas por uma questão legalista. Então nós temos aqueles que fazem no sábado outras coisas que não deveriam fazer, e temos aqueles que falam, não, eu faço tudo direitinho no sábado, tudo certinho, então eu tenho os meus direitos, não é assim? Eu posso pedir que o Senhor vai me dar. Então são duas posições, quem sabe extremas aqui, daquele que fala, não, que Jesus já me salvou, faço o que eu quiser, então eu já estou salvo, e o outro que fala, não, tem que fazer tudo para alcançar a salvação. Mas quando nós trazemos isso à luz do que aconteceu no Novo Testamento e para a nossa vida, nós entendemos que a nossa vida toda é um culto de adoração a Deus. Quando nós separamos, então, a nossa vida para servir ao Senhor, como um todo, nós estamos trazendo um trabalho abençoado. Porque abençoa a cada um de nós. Jesus diz assim, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Nós então servimos a esse Senhor. Adoramos esse Senhor. Quando chegamos à igreja de Cristo no domingo e rendemos os nossos corações diante dele, estamos adorando aquele que nos salvou, aquele que inclusive fez o sábado por causa do homem, para que também nós tivéssemos um descanso. Então a abrangência desse texto é maior no sentido de que a nossa vida é um serviço a Deus. A nossa vida é um serviço a Deus. E quando dedicamos ao Senhor ali a fazer o acampamento, é um serviço a Deus. Quantas coisas nós tivemos que preparar ali para esse acampamento, quantas pessoas envolvidas, foi um serviço a Deus. Quando nós saímos da nossa casa e chegamos aqui à igreja e cantamos e louvamos,
e dedicamos o nosso pensamento a Ele neste momento, é um serviço a Deus. Alguns pregadores gostam de dizer que nós prestamos um culto ao Senhor. Nós não assistimos o culto ao Senhor. É o nosso serviço ao Senhor. E quando nós fazemos isso, nós abençoamos, a igreja é abençoada, ela sai daqui edificada, a nossa vida sai cheia do Senhor, porque nós estamos buscando exatamente aquele que deveríamos buscar. Ele é que completa o nosso ser, que nos dá completude de vida. Nós somos feitos, a nossa finalidade, então, é para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor e ter o prazer no Senhor. Infelizmente, quando olhamos para o mundo esqueceu o sábado, não é? Me lembro de quando eu era criança, não tem tanto tempo, né, pastor Marcelo? Mas, enfim, alguns lugares não abriam aos domingos. De fato, nem combustível se colocava no domingo. Mas era uma coisa específica da crise do petróleo, não é? Eu creio. Mas nem no sábado também. Enfim, alguns lugares não abriam no domingo, porque não era o dia reservado para a igreja, para servir a Deus. E as pessoas então preparavam, minha mãe preparava o alimento no sábado, comprava tudo, deixava ali já preparado para no domingo ir para a casa do Senhor. Mas no mundo que nós vivemos hoje, um mundo mais secularizado, nós percebemos que essa prática ficou bem de lado. Nós temos vários lugares, talvez todos abram, quase todos abram no domingo. E até o shopping abre no domingo, te convidando a ir lá no shopping, no dia de calor. Lá em Porto Alegre, o pessoal gostava de ir para o shopping, no dia que lá fazia muito calor, no verão. Gostava de ir para ficar dentro do shopping, porque tinha um ar-condicionado muito forte. E aquele ambiente é preparado até para te dizer, não, fica aqui está bom. O shopping não tem nem relógio, só para você não ficar olhando as horas e falar, eu tenho que ir embora. Não, ele quer te convidar a ficar ali, como se ali fosse a solução da sua vida, não é? Sinta-se confortável aqui. Mas, irmãos, nós somos chamados a separar o dia do domingo ao Senhor. Depois que Jesus ressuscitou, passamos então a guardar o domingo. O dia do Senhor. Mas não apenas o dia do Senhor, toda a nossa vida deve ser guardada para o Senhor, santificada ao Senhor. E o mundo também não olha isso. O mundo também, a vida de cada um é para si mesmo. O mundo diz assim, busque a sua vontade, aquilo que você quiser. Se você estiver feliz com as suas decisões, está ótimo. É isso mesmo que você vai fazer. Siga o teu coração. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Como nós vamos seguir o nosso próprio coração se ele é enganoso? Então, o serviço abençoado é esse serviço ao Senhor, é essa adoração ao Senhor. Ele nos chama a isso, a cantarmos louvores, mas não cantar só de boca para fora, mas ter um coração voltado para Deus, um coração que é mudado por Ele e voltado para Ele. E também todas as nossas atitudes são para o Senhor. E aí nós caminhamos um pouquinho mais nesse versículo. Vamos voltar aqui. O texto diz lá, versículo 13, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia. Se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, aqui agora, eu quero puxar um pouco para esse segundo momento. O primeiro momento é de adoração ao Senhor na igreja e com a nossa vida, mas o segundo momento, ele é um momento de adoração ao Senhor onde estamos, no serviço ao Senhor em qualquer lugar que estivermos. Significa que não só na igreja. Pois na igreja chegamos aqui, cantamos louvores, não é? E ouvimos a palavra de Deus, encontramos com os irmãos e temos uma comunhão agradável, mas na segunda-feira, quem sabe, você tem uma situação completamente diferente. E aí você enfrenta outros ambientes. E você começa então a trabalhar num local que não tem as regras ou não tem os ritos da igreja, são locais com regras, normas diferentes. E a exigência para você é outra. Quem sabe ter produtividade, quem sabe buscar resultados. E para buscar esses resultados,
Quem sabe você tem até que fazer coisas além do que devia. O texto nos chama, então, a não fazer a nossa própria vontade, não seguir os nossos próprios caminhos. Uma vez, estávamos jogando bola, lá no acampamento teve também um futebol, né? E os casados não ganharam, né? Mas eu estava dormindo, me chamaram para jogar, então por isso os casados não ganharam. Enfim, a gente estava jogando bola, me parece que era um acampamento também. E aí tinha um irmão lá, sabe, pastor Marcelo, que era bem competitivo, né? Você sabe como é que é ser competitivo. Pastor Marcelo disse que ele até cortou as travas da chuteira dele, depois converteu, falou, nunca mais jogo futebol, porque ele é muito competitivo. E tinha um irmão lá competitivo, pastor, e o outro pegou a bola e deu um drible, ele não quis saber, ele foi em cima e pá, deu aquela pegada, não é? E aí todo mundo, que isso, nós estamos jogando bola, aqui nós somos crentes. Não, crente eu sou na igreja, aqui eu sou jogador, é que eu tenho que ganhar. E essa ilustração é interessante porque quando a gente está no dia a dia, né, ou no esporte, ou mesmo no dia a dia do nosso trabalho, a gente esquece que o nosso chamado, esse serviço ao Senhor, não é só na igreja, não é só no domingo, um culto adorando a Deus. Esse chamado é para em qualquer lugar que estivermos, é o chamado para servir ao Senhor. E isso muda a perspectiva. Porque se você está ali no futebol e vai jogar aquelas regras, não é? Mas você não é dali, você é de cima. Você é de um local maior, é como um embaixador. Eu gosto de usar a ilustração do embaixador. Ele vai para uma outra terra, um outro país, e ele fica naquele país. Mas ele não é dali. Ele até obedece às leis daquele país, mas ele obedece mais às leis do país dele. Ele pensa no país dele, ele pensa, eu vou voltar para o meu, eu tenho que ser aqui o embaixador e representar bem o meu país. Quando estamos, então, no nosso serviço do dia a dia, é um serviço também para Deus. A nossa vida também é para o Senhor. Não devemos simplesmente esquecer que somos filhos de Deus e seguir as regras seculares. Devemos sempre entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor, nós servimos a Deus. Então nós temos uma responsabilidade maior. Eu gosto de dizer que o crente ainda tem essa responsabilidade maior, porque a nossa responsabilidade em ser cidadão no mundo, mas ser cidadão também dos céus. É dupla a nossa responsabilidade. Temos que olhar para a comunidade, para a sociedade de uma forma diferente, maior, com o olhar de Cristo, com o olhar do Senhor. Então, quando nós servimos no nosso dia a dia, nós olhamos para o Senhor para servir. Números 2 diz assim, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então, eles estavam ali na sua organização da nação, o povo de Israel, e eles deveriam olhar para a tenda da congregação. Eles tinham um olhar fixo ali, e aquilo deveria marcar a vida deles. Mesmo que durante o dia a dia tivessem que fazer outras coisas para o sustento de cada família, eles deveriam sempre ter o seu olhar fixo, voltado para o Senhor, para a tenda da congregação. Esse é o nosso chamado neste mundo. Um trabalho abençoado também na comunidade. Um serviço abençoado também na comunidade. Certamente uma pessoa que pensa no seu trabalho só como uma fonte de renda, ou pensa assim, só quero ganhar dinheiro. Então podemos trazer uma ilustração bem interessante. Você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa. Você pode pagá-lo pelo serviço ou pode pagá-lo pelo horário. Não é? E aí você, não, vou pagar pelo serviço. Aí ele vai fazer rápido, não vai? Vou correr aqui, vou fazer o mais rápido possível. E talvez não vai ficar bem feito. Não é? Eu creio que os irmãos nunca tiveram experiência, só eu que tenho a experiência, né? Aí você chama alguém para fazer alguma coisa na sua casa, ele, cara, não ficou bem feito, não, mas ele já fez e já pegou dinheiro. Se você pagar antes, melhor ainda, né? Que ele já pega o dinheiro e já está tranquilo. Mas o crente é diferente. Veja que quando Lutero trouxe a palavra de Deus,
e pregou ali para os alemães, e muitos se converteram. Aí chegou perto dele um trabalhador e falou: e agora, o que eu faço? Eu entendi a mensagem do Evangelho. Eu entendi que eu devo servir a Deus. O que eu faço? Jogo tudo fora, tudo que eu faço, e vou ser evangelista, não sei, pastor, o que eu vou ser? Aí Lutero pergunta para ele: tá, o que você faz? Bem feito, qual que é a sua profissão? Aí eu faço sapato. E aí Lutero fala com ele o quê? Então, o que você vai fazer a partir de agora? Vai fazer o melhor sapato e vai vendê-lo por um preço justo. Quando então a igreja está atuando no mundo, trabalhando nos serviços seculares, com essa mentalidade, a coisa muda completamente, porque você não precisa nem de alguém vigiando você, alguém monitorando, supervisionando o seu trabalho. Você vai fazer o melhor porque você sabe a quem você serve. Você serve ao Senhor, Rei dos Reis, aquele que fez o melhor por nós, por você. Entregou sua vida. Jesus Cristo se entregou por nós, para que tivéssemos vida eterna. Então você vai fazer o melhor. O serviço abençoado, então, é um serviço de um culto a Deus, numa dedicação cultica durante os domingos, mas é um serviço também que é abençoado na sociedade, onde estiver, em qualquer momento. Esse pensamento muda completamente a sua forma de atuar e muda a nossa vida. E nós ficamos satisfeitos. Talvez não recebamos elogios nem das outras pessoas, mas o nosso trabalho diante de Deus não é vão. Tudo que fazemos é para a glória de Deus e Ele nos abençoa. E o texto, então, continua um pouco mais e ele fala assim, versículo 14, leia comigo versículo 14, vamos ler juntos, diz assim: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, um serviço feito assim, diante de Deus, o culto ao Senhor na igreja e também o culto da nossa vida, traz bênçãos. Traz bênçãos. Nós gostamos sempre, quando vamos orar pelo Brasil, de dizer aquele versículo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, feliz, bem-aventurada é essa nação. Quando nós servimos ao Senhor, quando Ele é realmente o nosso Senhor e nós fazemos a vontade dEle e seguimos ao Senhor, nós temos bênçãos, chuvas de bênçãos. O Senhor abençoou muitas vezes o povo de Israel. E quando o povo desobedeceu, o Senhor também o castigou. Mas o Senhor abençoou a nossa vida de uma maneira sobremaneira. Hebreus trata isso, Hebreus trata os heróis da fé, e depois fala assim, olha, sem a igreja de hoje, eles não seriam aperfeiçoados. Ou seja, a palavra de Deus chegou até nós, nós conhecemos todo o Evangelho, e nós somos abençoados pelo Senhor em tudo que fazemos. Jesus veio, morreu por nós, nós conhecemos toda a história, e nós temos tudo escrito para seguirmos. Somos um povo abençoado. Pastor Marcelo gosta de dizer isso, povo mais feliz da terra. A bênção chega a cada um de nós. Olha que interessante, Atos 2:42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que algum tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Veja como era essa igreja, a igreja que servia o Senhor com o coração diante do Senhor, que abençoava os demais, abençoava a sociedade, não olhava só para si, mas para os demais, para os que estavam do lado. E o texto diz, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A bênção vem do Senhor. Salmo 127 nós lemos, ele diz que nós podemos, que é inútil a gente trabalhar, se Deus não abençoar.
É inútil a gente encher a nossa casa de segurança se Deus não guardar. A bênção vem do Senhor. Quando olhamos isso e trabalhamos, então, pensamos, Senhor, eu quero abençoar a sociedade. Senhor, eu quero servir ao Senhor na igreja, no ministério. Deus, abençoa-nos. E pedimos e oramos como temos feito todos os dias, 6 da manhã. O Senhor abençoa. O Senhor traz chuvas de bênção e é Ele que abençoa. Ele nos abençoa de uma forma tão rica que o mais difícil Ele também nos dá. Tiago 5,16 fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Deus ouve a nossa oração e Deus nos perdoa os nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E isso é o mais importante, o perdão do Senhor, a cura dos pecados, o cancelamento dos nossos pecados, limpar a nossa vida, porque sem essa bênção nós não vamos ser felizes. Nós podemos fazer tudo aqui nesse mundo, mas sem o perdão do Senhor, sem Ele transformar a nossa vida, sem Ele nos salvar, nós não teremos a vida eterna. E essa é a maior bênção que nós podemos receber. Quando nós servimos então a Deus, adorando ao Senhor, quando nós servimos a sociedade, servindo a Deus em todas as nossas funções, Deus nos abençoa, nos leva a lugares que a gente nem esperava estar. É Deus que faz. Quem sabe a gente passa de vez em quando numa turbulência, mas é normal passar em turbulência. Eu estava voando esses dias, vindo do Rio para cá, e o avião começou aquela turbulência, e o piloto falou, olha, está uma turbulência aí, mas é normal. Ele falou assim, engraçado, eu nunca tinha ouvido o piloto colocar dessa forma. Acho que tinha algumas pessoas meio assustadas ali no avião. E aí, a Kelly gosta de turbulência, né, Kelly? Aí, turbulência e tal, e o piloto falou, gente, estamos tranquilos, é normal a turbulência. Ainda a aviação não conseguiu resolver isso, mas é totalmente normal a turbulência. Na nossa vida também tem uma turbulência, de vez em quando, não tem? Às vezes elas são fraquinhas, passa rápido, às vezes são fortes. Às vezes você tem que pôr o cinto ali mesmo e falar, Senhor, me ajuda, me guarda. O Senhor está conosco. O Senhor conhece todos os nossos dias. O Senhor nos conhece antes mesmo de nascermos. Ele escreveu os nossos dias. E Jesus disse assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando nós lemos Apocalipse, nós vemos a vitória final do povo de Deus. A vitória de Cristo e a sua igreja. O Senhor é que nos abençoa. É por isso, queridos, que nós voltamos a nossa vida para o Senhor e servimos a Ele. A família tem um papel importante nisso. Falamos muito da família, porque começa em uma pessoa, segue para toda a família, e essa família, então, abençoa a sociedade. Por que o mundo persegue tanto a família? Porque quer exatamente destruir a célula base ali, primária. Mas nós oramos e pedimos a Deus para que a nossa família seja assim, uma família abençoada na igreja, uma família abençoada no mundo, uma família que recebe bênçãos do Senhor. Cada membro da família e da igreja deve exercer suas funções para a glória de Deus. Então, como viveremos? Aplicação para as nossas vidas. Em primeiro lugar, viveremos cumprindo as nossas obrigações na igreja, guardando o dia do Senhor, servindo ao Senhor com os dons e talentos. Deus chamou a cada um e deu um talento a cada um. Nós não devemos deixar o nosso talento ali escondido ou colocar debaixo da terra, enterrar o nosso talento. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Deus te capacitou para fazer a obra dele. Faça isso. Sirva ao Senhor. Contribua com a obra do Senhor. Deus é que nos chamou para sustentar a igreja. Vamos contribuir com a obra de Deus. Deus nos chamou para vivermos em comunhão. Não podemos viver isolados.
vamos viver juntos em comunhão, viveremos cumprindo então nossas obrigações na igreja, suportando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Segundo lugar, como viveremos, queridos irmãos? Cumprindo as nossas obrigações como cidadãos. Estamos no mundo como embaixadores do Senhor. Devemos cumprir as nossas missões, as nossas funções neste mundo. E também, de uma certa forma, abençoar este mundo. Significa cumprir aquilo que chega para nós de forma correta, cumprir a lei da nação, mas cumprir muito mais a lei de Deus, que está acima de todas as outras leis. O que é justo, devemos fazer. O que é injusto, não devemos fazer. Estamos em momentos onde nós olhamos para os noticiários e ficamos tristes. Ficamos, quem sabe, até deprimidos com tanta notícia ruim, com tanta gente que usa o poder que tem para fazer o que é errado. Nós não somos assim. Nós somos chamados para fazer o que é justo, para fazer o que é correto. Cumprir as nossas missões como cidadãos dessa terra, glorificando a Deus. E quando as pessoas olham e falam, mas por que você não faz isso? Se todo mundo faz. Ah, porque eu sirvo aquele que tem uma lei maior. Eu sirvo ao Senhor, Rei dos Reis. Terceiro lugar, queridos, como viveremos? Aconselhando uns aos outros, admoestando na palavra, ensinando o caminho certo, olhando se o nosso serviço na igreja e no mundo está correto ou não, sempre voltando à palavra de Deus. É assim o nosso caminhar. Pois algumas vezes nós erramos, desviamos também, mas o que devemos fazer nesses momentos é voltar e retornar para a palavra de Deus. O que a palavra nos diz a respeito de tal assunto? Assim viveremos, aconselhando uns aos outros, disciplinando com amor. Portanto, queridos, vamos servir a Deus, vamos servir na igreja, vamos servir no mundo, vamos fazer esse trabalho abençoado para a glória de Deus, e que todos os irmãos sejam abençoados nessa semana, em suas famílias, e que todos os seus caminhos sejam guardados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém.